Com certeza você vai encontrar um motivo aqui para você aumentar a frequência sexual aí na sua relação. Meu nome é Débora Martins, eu sou sexóloga e terapeuta de casais. E nesse vídeo a gente vai falar sobre os 10 motivos para você praticar sexo aí na sua vida e na sua relação. Se a sua vida está aí meio parada, sexualmente falando, se você não tem tanto desejo ou se você fica evitando o sexo, nesse vídeo eu vou te mostrar e provar o porquê que a relação sexual ela é saudável para a nossa vida. Você vai descobrir como você pode deixar a sua vida mais gostosa, mais prazerosa, usando o sexo ao seu favor, tirando o sexo daquele lugar de obrigação. Você deve saber bastante o que eu estou falando, né? Aqui no meu consultório, a frase que eu mais ouço é que as pessoas vão para a relação, tanto homens quanto mulheres, muito mais focado em ter que fazer sexo ou ter que ter relação aí com a sua parceria. E esse é o pior motivo para ir fazer sexo. Mas eu tenho motivos aqui bem melhores. O primeiro é dormir bem. Pois é, meus queridos, o sexo ele faz com que a gente tenha vários tipos de relaxamento, a gente relaxa o nosso músculo, a gente tem liberação de um neurotransmissor chamado noradrenalina e ele é responsável aí por relaxar todo o nosso corpo. E esse relaxamento faz com que a gente durma melhor, faz com que a gente tenha aquele sono mais profundo. Então talvez você fique aí, né, tomando medicamento para dormir, você sofre de insônia, talvez o sexo ele pode dar uma bela de uma ajudinha aí para você que quer ter uma noite de sono como uma criança. Vai por mim. Esse sono que vem depois do sexo é um dos melhores sonos, porque sim, todas as substâncias liberadas no orgasmo, elas são extremamente suficientes para um relaxamento profundo que você tanto procura para dormir. E menos sintomas da TPM é o nosso segundo motivo para você praticar mais sexo. Que aqui para mulherada, né? Que mulher que não tem sintomas da TPM? Você pode ter menos intenso, mais intenso, você pode ter menos sintomas ou mais sintomas, mas o fato é que todas as mulheres sofrem com algum sintoma da TPM. Eu falo que pode ser só um sintoma, por exemplo, dor de cabeça, ou, por exemplo, só a cólica. Mas, gente, a dor de cabeça que é causada pela TPM é uma dor de cabeça que não é de Deus. Aquela cólica miserenta também não é de Deus. É claro que quando a gente fala sobre cólicas muito fortes, a gente fala sobre alguns problemas ginecológicos que causam, mas isso é assunto para um outro vídeo, tá? Mas o que eu quero dizer é que como o sexo, né, ele faz com que os nossos músculos sejam relaxados, ele libera vários neurotransmissores de bem-estar, prazer, recompensa e etc. Então a gente vai deixando tudo mais solto, tudo mais leve. Naturalmente os sintomas da TPM são amenizados. Eu falo assim que só por esse motivo, né, mulherada, já ajuda a gente e muito. E o terceiro motivo, não menos importante, é que o sexo ele aumenta a autoestima. Débora, por que a gente tem essa sensação de sermos mais bonitos, mais bonitas, mais atraentes? Naturalmente, porque se você é procurado, então com as carícias, com os abraços, com os beijos, com os prazeres que o sexo proporciona para nós, isso faz com que aumente a nossa autoestima, porque no fundo nós nos sentimos mais desejados pelo outro. E gente, o que é uma pessoa se sentir bem com a autoestima elevada quando a gente se sente desejado pelo outro? É claro que de maneira mais profunda, que abrindo, né, um entre aspas, a autoestima é algo de dentro para fora, tá? Se eu não tenho uma autoestima elevada, talvez o sexo por si só ele não resolva isso, mas o sexo ele ajuda a gente a ter uma imagem de nós mesmos diferente do que quando a outra pessoa nos rejeita e quando a gente não acaba procurando o sexo. Porque o contato físico que o sexo tem, esse contato físico, ele aumenta um hormônio, por exemplo, que é a ocitocina, que é quando a gente toca, quando a gente abraça, quando a gente está com alguém que a gente ama. E esse hormônio ocitocina, ele dá essa sensação de autoestima, de estar sendo desejado ou desejada pela outra pessoa. E aí aqui vai a minha perguntinha para você, né? Como anda aí a sua sensação de desejo seu pela outra pessoa
e da outra pessoa para você. E você já ouviu falar que sexo aumenta o desejo? Débora, mas como assim? Eu já faço sexo e isso vai aumentar o desejo. Aqui, né, sobre todos os benefícios que eu falo do sexo, de praticar relações sexuais, eu estou falando de sexo com orgasmo, tá, meu povo? Eu não estou falando daquele sexo que você tem dor, que você não tem orgasmo, você sofre do que a gente chama de anorgasmia, você tem problemas de ereção. Não, aqui eu estou falando de um sexo saudável, de um sexo que tem um começo, um meio e um fim totalmente cheio de prazer e que finaliza com o orgasmo. Nesse sentido, a gente tem aí o aumento de desejo. Basicamente, qual é a premissa disso? A premissa é que a gente tende a repetir a experiência daquilo que é bom. Então, se você tem uma relação sexual prazerosa e prazer com orgasmo, naturalmente você quer repetir esse processo. O contrário também é verdadeiro. Muita gente perde o desejo sexual porque o sexo ele está insatisfatório, esse sexo ele está ruim, alguma coisa está acontecendo na relação sexual que faz com que essa pessoa evite essa experiência. Então, procure por relações sexuais prazerosas, procure por relações sexuais cheias de prazer, tem que ter recompensa, tem que ser gostoso. Por quê? Porque isso tende a aumentar o desejo sexual. Então, se você está aí com pouco desejo, se você, mulher, né, está evitando o sexo, comece a pensar, será que o seu sexo aí com a sua parceria está um sexo de qualidade? Será que tem coisas aí que você gosta, tem coisas aí que você quer que aconteça ou não quer que aconteça? É necessário você analisar isso para você analisar o desejo. Mas o motivo de fazer o sexo, né, que é o tema desse vídeo, é exatamente querer aumentar o desejo. Então, se você sofre com ausência de desejo, comece a investir num sexo bom para você ver se esse desejo não vai aparecer. Agora, se você está aí querendo praticar um exercício físico moderado, né, de baixo a moderado e você está sem tempo, sabia que a relação sexual ela é considerada como um exercício físico moderado e isso ajuda o nosso sistema cardiovascular? Pois é, gente. Você melhora a irrigação sanguínea da sua região genital, você trabalha aí o exercício físico do seu corpo, afinal precisa ter energia física e mental para a relação sexual. A relação sexual é um exercício físico, acelera os batimentos cardíacos, acelera aí a circulação sanguínea e isso é extremamente saudável. Um dos grandes problemas que o sedentarismo causa na vida das pessoas é exatamente esse corpo estacionado, estagnado, que não se movimenta. Então não tem muita circulação sanguínea, o sangue corre devagar. Então a atividade física ela vem para bombear sangue no nosso corpo. E o sexo, gente, ele ocupa esse lugar. Oh, que maravilha, hein? Comece aí a investir em umas relações sexuais mais prazerosas para você ver e experimentar o que eu tô falando. E se você está se sentindo afastado ou afastada da sua parceira aí no seu relacionamento, o sexo ele tem um papel muito importante, aproximar o casal. Tem muito casal, principalmente os que estão há mais tempo se relacionando, alguns com 5 anos, outros com 10, mas a maioria aí de 10 anos eles já estão se afastando sexualmente, tem uma menor frequência sexual, tem uma menor qualidade sexual. E aí esse casal ele tende a se afastar afetivamente, eroticamente, sexualmente. E aí você não vai se sentindo desejado, você vai se sentindo longe, você vai se sentindo como aquela frase que eu sempre ouço, né? Estamos vivendo como os 2 amigos ou 2 irmãos. E um casamento saudável, ele não pode acontecer isso, exceto se vocês não se importam com a ausência de sexo. Então, se vocês são pessoas assexuadas, tanto os 2 homens ou as 2 mulheres ou qualquer tipo de relacionamento que você esteja vivenciando, se vocês, os 2, são considerados assexuados, então o sexo ele não vai ter o menor problema no relacionamento, mas essa é uma porcentagem muito pequena na nossa sociedade. Então, levando em consideração o padrão, não é exceção, o sexo ele ajuda a aproximar o casal. Débora, por que isso acontece? Porque é liberado em nosso cérebro um neurotransmissor chamado ocitocina.
É o hormônio do amor, conhecido como hormônio do amor, que é liberado em várias situações. Quando você abraça alguém que você gosta, até mesmo quando você brinca com o seu cachorro, sabia? Existe um estudo científico que diz isso. E tão importante quanto na relação sexual, exatamente porque tem beijos, abraços, carícias, etc., toques, naturalmente essa ocitocina ela é liberada e isso faz com que o casal ele se aproxime. Agora a cereja do bolo, e eu brinco para quem gosta de cereja, né? A cereja do bolo é que após uma relação sexual, sabe aqueles pequenos minutos de vocês continuarem abraçadinhos ali próximos na cama, isso tende a aumentar ainda mais a liberação desse neurotransmissor que é responsável aí por essa aproximação. Então, aquela coisa de fazer sexo e levantar como se o mundo estivesse acabando, calma aí, né? Calma aí. Eu sempre digo para os meus pacientes e para os meus alunos que é muito importante esses minutinhos depois da relação sexual que eles conectam junto com o orgasmo, depois com a liberação dessa ocitocina, dopamina, a sensação de prazer e relaxamento, isso só vem a agregar. Então, será que você não está afastado e afastada do seu casamento porque o sexo está muito em baixa aí? Esse é um motivo e tanto para você começar a investir na sua relação sexual. Talvez transformar o seu relacionamento que pode estar precisando. Você está sentindo muita dor aí no corpo, dor de cabeça, dor muscular, dor aqui, dor ali, né? Problema de veia, problema de veieira. Isso pode ser causado pelo estresse do dia a dia e o sexo ele pode ajudar nisso. Débora, como assim o sexo ele pode ajudar nisso? Muito simples. Na relação sexual, lembre-se, com o orgasmo é liberado um outro neurotransmissor que o nome é endorfina. Esse neurotransmissor ele é responsável para alívio de dores em geral. Então tem muita gente que tem dores diversas, muitas vezes até sem saber uma causa fisiológica. E aí o sexo ele pode ajudar nisso. Mas é claro que aqui eu estou falando da questão sexual. Pode ter outros fatores? Claro que sim. Mas o sexo ele pode ser um grande aliado aí de você começar a tratar dores crônicas. Então, se você quer a liberação aí da endorfina de uma maneira natural, o sexo ele vai fazer esse papel para você. E já pensou em ter uma pele bonita por conta da relação sexual? Oh, que maravilha, né? Principalmente para nós mulheres que gostamos, né, de cuidar da nossa pele. Exatamente porque o sexo ele melhora a autoestima, ele faz você se sentir mais autoconfiante, porque ele diminui dor, diminui sintomas da TPM, aproxima o casal, você vai se sentindo mais desejado, mais desejada, a pele ela fica mais bonita. Por quê? Porque a gente tende a ter um relaxamento inclusive do nosso rosto. Uma coisa é você ter o rosto mais fechado por conta do estresse, por conta de dor, por conta de desconforto, por não se sentir amado, etc. Outra coisa é você ter um rosto leve, exatamente pelo relaxamento, pela noite de sono bem dormida e por uma série de coisas que o sexo traz para você. Naturalmente o seu corpo ele vai respondendo e a pele é um dos principais sinais aí que o sexo está em dia. E qual neurotransmissor é liberado aí? O estrogênio, minhas queridas e meus queridos, o grande responsável aí pela pele bonita, principalmente nós mulheres, né, que com o tempo a gente vai tendo uma oscilação desse hormônio, o sexo ele vai fazendo com que isso regule, ele é liberado e aí naturalmente você vai ter uma pele, digamos, mais viçosa. Oh, maravilha, hein? O nono benefício aqui é que ele fortalece os músculos do canal vaginal. Aquela história de que mulher que faz muito sexo tem a vagina larga tem que acabar nesse item. Não existe essa possibilidade, tá? Aliás, eu tenho até uma dica para as mulheres, né? Se você acha que você está mais larguinha, que você gostaria de ficar mais apertadinha, exercício de ginástica íntima, minha querida. Eu vou deixar aqui embaixo o link para você conhecer o meu programa Mulheres Confiantes, que é onde eu ensino o pompoarismo do básico ao avançado, além de toda uma qualidade de vida sexual. Então o pompoarismo ele ajuda nisso. Agora, o sexo, ele fortalece os músculos vaginais. Por quê, Débora? Porque o movimento da penetração ele vai trabalhando. Quando a gente pratica sexo, a gente está trabalhando toda a nossa região pélvica, a gente está contraindo o músculo e relaxando, mesmo sem perceber. Por exemplo, o orgasmo para nós mulheres, ele tem um dos sintomas do orgasmo é a contração
do nosso canal vaginal. Se você é mulher e você está me assistindo, perceba, na sua próxima relação com o orgasmo, coloque a mão, ou nem precisa colocar a mão, né, na sua vulva, você vai sentir o canal vaginal ele fazendo esse movimento. Isso é o que? É uma contração. Além do que o próprio movimento da penetração, ele vai trabalhando isso. Então, esqueça aquela história de que mulher que dá muito, né, mulher que transa muito tem a vagina larga. Desmistifique totalmente isso da sua vida a partir de agora. É exatamente o contrário. Quanto mais relação sexual você faz, mais você trabalha essa musculatura. E em 10º e não menos importante, o sexo ele ajuda no tratamento da depressão e da ansiedade. É claro, né, que aqui eu não estou dizendo para você não fazer um tratamento para a depressão com o uso de medicamentos, visitas ao psiquiatra ou seu psicólogo. Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o sexo ele ajuda nesse tratamento, exatamente porque tem vários neurotransmissores sendo liberados. E aí ele vai auxiliar no relaxamento mental e físico e naturalmente diminui níveis de estresse e ansiedade e muitas vezes tratando a depressão. Eu sei que é muito desafiador para uma pessoa que sofre com depressão principalmente ter desejo sexual, porque a depressão na verdade ela acaba sendo uma ausência de prazer como um todo e naturalmente para o sexo também. Mas é claro que o sexo ele vai ajudando nesse processo. Então, se você está se sentindo um pouco para baixo, se você acha que você tem sintomas depressivos, mesmo você que não faz um tratamento e você quer arriscar, né, aumentar a relação sexual para você melhorar a autoestima, comece a investir na sua relação sexual. Comece a investir em relações sexuais prazerosas, comece a investir na qualidade, no orgasmo, no prazer, na recompensa e naturalmente níveis de ansiedade e depressão vai diminuir. Posso garantir. Débora, isso é só para mulher? Isso é só para homem? Isso é para pessoas, tanto homens quanto mulheres. Precisam investir em suas relações sexuais para que vocês tenham uma vida prazerosa. Só no sexo? Não, como um todo. E é claro que eu não posso deixar de convidar você para se inscrever no meu canal, ativar o sininho, porque toda semana vídeo novo aqui para vocês sobre sexualidade e relacionamentos. Também convido vocês para seguir todas as minhas redes sociais. Aqui embaixo tem o link dos cursos que eu disponibilizo, tanto para homem quanto para mulher, para melhorar a qualidade da sua vida sexual. Um grande beijo e eu te espero no nosso próximo vídeo. Até mais!